Olá pessoal, estamos aqui mais um Pecuária de Decisão, primeira semana de fevereiro, e eu vou abordar um pouquinho com vocês a questão da nossa reposição, algumas estratégias e como é que ocorreu no passado e o que a gente pode tomar de decisão em relação às estratégias comerciais, né? Uma coisa que a gente ouve muito no mercado é a questão da relação de troca, principalmente com o bezerro, né? O pessoal fala muito. Então eu ponho aqui para vocês, a gente vê nesse gráfico algumas situações que são as relações de troca, né? Então a gente vê a relação de troca caiu no começo do ano, estava boa no meio do ano e voltou a ficar boa no final de 2019, aí ela voltou a cair novamente. Porém, algumas coisas diferentes ocorreram nesse período. E aí a gente precisa identificar para ver se poderíamos ter feito algo melhor do que apenas trabalhado com essa relação de troca, tá certo? E aí, usando o nosso modelo de análise do nosso sistema de pecuária de decisão, a gente vê que em julho, a gente olha na nossa tabela, ele estava indicando uma boa oportunidade de compra. Estava falando, olha, a arroba está barata. A partir de junho, julho ali, ele começou a indicar que essa arroba estava num preço interessante de fazer as compras. E a nossa relação de troca estava boa. Ok, então a gente fez a seguinte projeção, nós fizemos lá em julho, nós montamos a projeção, onde a gente tem aqui uma tabela com um demonstrativo de resultado, onde a gente comprou um bezerro de 1.150, tá certo? E vendemos esse bezerro. Naquela época, ainda as projeções futuras estavam acusando alguns números não muito fortes, mas vendemos o bezerro a preço de mercado. Naquela época, o preço de mercado estava 145, então nós falamos, vamos vender esse bezerro lá no final do período a 145 e ver o que acontece. A gente engordou mais ou menos 5,5 arrobas por ano, né? Um sistema de engorda de sal mineral não muito tecnificado, e conseguimos vender esse boi dali um tempo por R$ 145. E a gente vê a rentabilidade disso daí, foi uma rentabilidade interessante. A gente observa aqui na tabela, né, no lado direito dela, a gente observa que a rentabilidade foi de 0,98% ao mês, o que é melhor do que um CDI, que está pagando aí 6,5% ao ano, ou seja, menos de 0,5% ao ano ao mês para a gente. Então era uma rentabilidade interessante. Porém, naquela época, nós também, olhando nossa probabilidade de queda, nós íamos ver, ela estava baixa a probabilidade de queda do boi e tinha uma tendência de alta mais forte. E a gente pode observar, nos nossos relatórios que a gente vinha comentando, a gente falou, olha, esse boi tem chance aí de chegar a uns 154. Então, o que seria uma decisão com um certo risco, em vez de vender o boi ali naquele momento, em julho, e comprar um bezerro e fazer a relação de troca naquele momento? Será que não seria mais interessante uma estratégia de botar o boi em algum lugar, esperar um pouquinho para ver se ele sobe, já que o mercado tinha pouca chance de queda, e comprar esse bezerro, aliviar a fazenda e comprar esse bezerro para encher a fazenda com os bezerros, porque o bezerro estava muito barato. Então talvez essa estratégia seria interessante e você esperar. Nós cantamos isso lá em julho, mostrando no nosso relatórios aqui, nós cantamos essa estratégia. Bom, vemos aqui que essa estratégia, mesmo que tivesse feito a relação de troca, teria se tornado interessante. Se a gente pegar, para quem não fez essa estratégia de esperar, ele fez a estratégia de esperar para chegar aos pastos e ele fazer a relação de troca e comprar mais tarde porque o boi ia subir. Pois bem, se a gente olhar essa outra análise, eu mostro para vocês que essa estratégia, sendo feita agora em janeiro, ela também iria gerar um resultado similar ao que você fez lá em julho, porque as relações de troca estão parecidas. Então, deixa eu mostrar para vocês o nosso resultado aqui. Então, o que acontece? Nós compramos um bezerro mais caro, saiu de 1.150, pagamos um bezerro de R$ 1.230 e vendemos o boi que subiu agora para o mercado futuro, ele subiu a 157, que era a nossa projeção que o mercado iria subir lá atrás. Então a gente consegue aí uma rentabilidade um pouquinho melhor, se a gente não mudar os outros fatores, ela vai de 0,98% ao mês para 1,16% ao mês. Ou seja, nós só mudamos a estratégia do ponto comercial, mas podia ter feito coisa melhor se a gente tivesse observado que a tendência era o bezerro tá baixa a probabilidade de queda, tem mais chance do boi subir, então vamos comprar bezerro e vamos vender boi gordo, e a gente vê, vamos esperar para vender o boi gordo num outro momento. E aí a gente monta a estratégia comercial e isso pode ser muito mais interessante.
E aí eu mostro para vocês como é que é sem trabalhar essa relação comercial, simplesmente trabalhando a estratégia comercial e aí acompanhando o mercado e olhando para frente, porque a relação de troca ela olha normalmente para o nosso passado. O que aconteceu no passado eu vou repetir. Olhar para frente é diferente, a gente olha o que pode acontecer para frente e tomar as decisões. Então quando a gente modifica esse sistema e olha o que pode acontecer, veja como é que fica o nosso demonstrativo de resultado e quanto a gente ganha mais. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Aqui, nesta outra tabela, eu fiz a simulação de aproveitar os dois movimentos, tá certo? Então, o que a gente fez aqui? Eu peguei o bezerro de 1157, comprado lá atrás, e aí a gente esperou um pouco para vender esse bezerro, quando o mercado subiu, a 157. Repare que nessa estratégia, nós passamos aqui a ganhar bem mais. Nós saímos de 0,98% ao mês para 1,42% ao mês. Ou seja, quase 50% a mais de retorno no seu capital aplicado por simplesmente tomar uma estratégia, em vez de olhar a relação de troca, olhar para frente, olhar o que pode acontecer, entender qual dos fatores está pressionando, qual dos fatores está baixo e qual dos fatores pode estar alto nessa relação de troca. E aí você tentar aproveitar o que está no momento mais adequado de acordo com o negócio que você pretende fazer. Eu já vi relações de troca baixas porque o boi está caro, mas o bezerro subiu também. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode esperar, pode vender o boi e esperar o bezerro cair. Então, são estratégias que a gente tem que tomar cuidado, né? Se a gente trabalhar com estratégias comerciais, muitas vezes a gente consegue melhorar o nosso negócio como um todo. Tá certo? Fica a dica aqui para vocês. Se vocês quiserem saber mais, a gente vai estar aí, mande suas perguntas e a gente responde para vocês.